Bom, e novos vídeos do ministro da Justiça, Flávio Dino, criticando as urnas eletrônicas, vieram à tona nesta terça-feira. Em um deles, Dino pede que o voto seja auditado. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Fernão, quase nem reconhecia essa versão mais enxuta aí do Flávio Dino, ele admitindo então que houve várias modalidades de fraude nas eleições passadas. É muita hipocrisia, né? Essa turma da esquerda não vive situações, né? Eles vivenciam situações. Mas vamos lá, quer dizer, é isso aí, tudo que vale para eles não vale para os outros e vice-versa, né? Eu repito isso desde o primeiro panfleto do Lenin, né? Está escrito lá, né? Acuse o inimigo daquilo que você faz, chame o inimigo daquilo que você é, né? Mas o Brasil, né, perdeu essa dimensão das coisas. Por quê? Né? Porque a educação, né, a destruição da educação brasileira foi a obra-prima do PT. Né? Ele transformou o sistema educacional brasileiro na principal arma de tomada do poder pelo lulismo. Né? Então, isso explica por que a gente perde de vista essas coisas que são velhas, óbvias. Né? Nós estamos vendo um filme que já passou há 100 anos, né? Tudo de novo. Então você tem que buscar aqueles argumentos que já, sabe, ninguém mais lembra, porque não existe mais, e ninguém mais leva a sério isso aí, né? A esquerda teve que inventar toda essa coisa de gênero e essas falsas maneiras de conflagrar grupos contra grupos, né? Porque a própria história dela, ela não sobrevive à sua própria história, né? Assim como Lula, né? Ele não sobrevive à sua própria biografia, né? É por isso que, na véspera da eleição, precisa proibir, né, como evidentemente falsa, né, fake, você falar na biografia real do Lula. Isso foi usado várias vezes contra o Bolsonaro na última eleição. Então é isso, esses caras são isso, cara. Agora, eu só tinha um reparo, o Augusto. Você falou aí da reunião dos cucarachos, né? Cucaracho é barata, né? Tem uma conotação por esse lado, né? Hoje os cucarachos somos nós, né? Nós estamos tomando aula de ética dos presidentes do Paraguai e do Uruguai, toda hora, né? E mesmo os outros que não se prestaram a tanto, e do Chile, né? O esquerdista do Chile também, né, teve a decência de se posicionar a esse respeito. E os outros que não chegaram a verbalizar broncas no Lula, também foram embora para não participar daquela mixórdia da abraçação e da lambeção de rabo do Nicolás Maduro, né? Deixaram o banquete da Janja lá
esfriando na mesa. Né? E a outra notinha que eu não queria deixar passar é essa história do Papa. Né? O Papa sempre me dá a impressão de que ele é mais uma vítima da família Marinho, né? Da síndrome da família Marinho. É aquele negócio, ele foi acusado lá, né, de ter se mancomunado com os militares que estavam matando os comunas lá, foi acusado disso, aquilo foi um escândalo, ele foi meio massacrado por causa disso, e daí para frente ele virou esquerdista. Né? Então é um pouco a síndrome da família Marinho. Eu sempre pensava nisso, falava, coitado, esses caras estavam na universidade nos anos 70, né? Com a Globo sendo acusada de ser a patrocinadora do regime militar e tal. Então, imagine o que eles não tomaram de paulada naquela época. Depois, para se redimir, né, entregaram a Globo para quem entregaram. O Papa é mais ou menos parecido, é um fenômeno meio parecido. Ana, ontem nós exibimos aqui uma sequência de tweets do Flávio Dino que foram resgatados lá de 2013, 2012 e agora resgatamos esses vídeos porque, claro, a internet não perdoa e estamos sempre atentos aqui no Sem Filtro. Pois é, e o time de críticos às urnas só aumenta, né? Falamos do Carlos Lupe, da Simone Tebet, do Requião, agora essa chuva de tweets e de vídeos do, vejam vocês, ministro da Justiça Flávio Dino criticando as urnas e de maneira ali incisiva, né? Vários tweets, agora 2 vídeos. É engraçado, né? Porque o brasileiro tem mania de importar algumas bizarrices e alguns erros aqui dos americanos, e em relação às urnas parece que importamos também a hipocrisia, porque tanto a eleição de George W. Bush, aquela que foi parar o estado da Flórida, a recontagem foi parar na Suprema Corte americana, que enrolaram e deram a vitória a George W. Bush, ele já teria vencido sem o estado da Flórida de qualquer maneira. Os democratas gritaram que a eleição foi fraudada, que a eleição foi roubada, que o George W. Bush não era o presidente legítimo. Aí veio 2016, né, com o New York Times dando Hillary com 90%, 92% de chances de vitória, a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, discurso já preparado. E aí veio o bufão laranja, né, e colocou água no chopp da galera Yankee, da turma Yankee, na cerveja Yankee. E eles gritaram durante 4 anos sobre as urnas, que a eleição não foi legítima, que Donald Trump não era um presidente legítimo, que queriam fazer auditoria no estado A, no estado B. 4 anos ouvindo que Donald Trump não era o presidente legítimo. E como a primeira emenda à Constituição americana protege esse tipo de discurso, o diálogo continuou. Mas em 2020, assim como no Brasil em 2022, não pode mais falar das urnas eletrônicas. Augusto. Rapidamente. Segundo a jurisprudência firmada pelo Alexandre de Moraes, enquanto você puder exibir um vídeo, que seja na internet, é possível aplicar o flagrante perpétuo. Né? Então está preso em flagrante. O Flávio Dino devia ser preso imediatamente, como foi feito com... Se todos são iguais perante a lei, o deputado Daniel Silveira foi preso assim, ele também. Se você é contra, você não acredita, né? Você é um negacionista eleitoral. Pronto, está preso. Por quê? Ele pode dizer o que nenhum outro que não seja petista não pode. Por quê? Isso aí o Alexandre de Moraes poderia responder, né?